Em Brasília, a discussão é a denúncia em relação às investigações em torno do filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Délio Rocha, direto da capital federal, traz para nós os detalhes dessa situação tão incômoda para o presidente, hein, Délio? Boa tarde. Incômoda mesmo, Joelson. Boa tarde para você, para o Elivaldo. Boa tarde a todos no Piauí. O Ministério Público do Rio de Janeiro vê indícios robustos de que o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, que ele vê indícios de que ele praticou crimes de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e de peculato. Neste caso, Joelson, o crime de peculato tem mais relação com o servidor público, quando ele se apropria, quando ele desvia ou subtrai recursos públicos ou se apropria aí de móveis em uso pessoal, para uso pessoal. Segundo o Ministério Público, Joelson, na justificativa para pedir a quebra do sigilo bancário de Flávio Bolsonaro, o Ministério Público disse que o parlamentar fez uso, se utilizou de compra e venda de imóveis para lavar dinheiro. Num período aí de 7 anos, o parlamentar teria comprado e vendido 19 imóveis e teria lucrado aí com essa negociação mais de 3 milhões de reais, em alguns casos com lucro de quase 300% na venda de imóveis, isso em pouco tempo depois de ter comprado. O parlamentar, Joelson, ele falou sobre isso, ele tem dito aí que há uma perseguição política por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro. O pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, também fala aí em esculacho do Ministério Público com o senador Flávio Bolsonaro, e a gente tem até aí um trecho das declarações de Flávio Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-los. O que o Ministério Público tem feito é feito gol de mão. Vale gol de mão? Quer dizer, vamos obedecer à lei, vamos obedecer à Constituição, vamos jogar o jogo dentro das regras ou não? Entrevistaram algumas pessoas com as quais eu negociei imóveis, elas falaram, olha, eu quis comprar, ele quis vender, ele teve a boa oportunidade e nós fizemos negócio. Não tem que ter tudo declarado para a Receita, tudo declarado em imposto de renda. Estão fazendo esculacho em cima do meu filho. Querem me atingir? Venha para cima de mim. Eu não pode vir para cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. O presidente Jair Bolsonaro, que deu essa declaração ainda quando estava nos Estados Unidos, ele já voltou ao Brasil, já reassumiu aqui o comando do Palácio do Planalto. Hoje já se manifestou pelo Twitter, mas não tocou mais neste assunto. No caso de Flávio Bolsonaro, ele preferiu usar o Twitter para criticar os manifestantes que foram às ruas aí para se manifestar contra o bloqueio dos recursos, do orçamento nas universidades e outras instituições federais. Joelson, essa não foi uma boa semana para o governo, foi uma semana com muitas notícias ruins para o presidente Jair Bolsonaro. A gente teve essas manifestações aí contra o governo, teve também derrotas aqui na Câmara, incluindo a convocação do ministro da Educação contra a vontade do governo. Nessa viagem para os Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro, que seria recebido pelo prefeito da cidade de Dallas, isso não aconteceu, o prefeito acabou se recusando em receber o presidente brasileiro, mas a pior notícia mesmo, claro, foi essa, a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro. E aí, Joelson, ele fica numa situação difícil, tem muitas coisas para responder, claro que está tudo muito no início, aí, muita coisa mantida sob o sigilo, a gente vai ter que esperar, mas enquanto isso aí, ontem eu conversei com o senador Humberto Costa, que é o líder do PT no Senado, e ele disse que já estuda, junto com outros parlamentares, a possibilidade de levar esse caso do senador Flávio Bolsonaro para o Conselho de Ética da Casa. Joelson. Enquanto toda essa confusão acontece, o Rodrigo Maia vai ganhando protagonismo, na condução dessas questões, Délio Rocha. Joelson, eu diria que não só o presidente da Casa, o presidente Rodrigo Maia, como outros parlamentares que têm uma capacidade de articulação maior. E fora do parlamento, a gente também vê crescendo o protagonismo do vice-presidente Hamilton Mourão, que ele ali se faz de João sem braço, como se diz aqui, Joelson, se faz de morto. Até ouvi essa declaração de um parlamentar ontem, porque já tem gente que fala aí, que aposte que o presidente Jair Bolsonaro pode ter dificuldade de se manter no
do poder, e aí, neste caso, Hamilton Mourão aí seria, claro, a opção, né, como a Constituição prevê, e tem gente que acredite nisso, mas aí tem muita água para rolar. O que é fato é que o presidente da República precisa se articular melhor no Congresso Nacional. O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, precisa explicar essas operações imobiliárias que foram feitas ao longo dos anos. Outra suspeita que ele precisa explicar é em relação ao fato de que ele teria se apropriado de parte do salário de seus funcionários no período em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Claro que são acusações, mas ele precisa provar isso, sua inocência. Joelson. Então, Délio Rocha, com as informações direto de Brasília. Obrigado, Délio. Obrigado. Délio Rocha trazendo as informações da capital federal. Bom, Elivaldo, é claro que existe toda essa tensão, movimentação. Eu acho que é muito mais próprio do início de governo, né, desse começo de viagem de Jair Bolsonaro, do que propriamente de dificuldades de condução. Acho que daqui a pouco as bagagens se arrumam no governo. Eu tenho certeza que sim, Joel. É uma situação de governabilidade que está em jogo, que está sendo articulada. É uma situação de conjuntura. Não me parece uma situação que afeta as estruturas administrativas e até políticas do país. É um governo que tem apenas 5 meses, não completou ainda nem os 5 meses assim definitivos, então tem pouco tempo, é um grupo político novo no poder, então enfrenta naturalmente as condições as mais adversas possíveis até organizar, azeitar a máquina. É claro que as dificuldades elas existem, são latentes, mas nada que não possa ser superado. O presidente Jair Bolsonaro, com a sua equipe, precisa aí, então, se articular melhor politicamente com o Congresso Nacional, mas não há uma situação assim de ingovernabilidade, assim, de caos que possa assim, pôr em xeque a estrutura de poder do país. É verdade. Inclusive no presidencialismo ainda tem esse detalhe, né? Um gesto do presidente faz tudo... Tem toda a repercussão força possível, né? E tal, e aí faz tudo virar, tudo melhorar aí do dia para a noite. Faz chover o presidente da República. Ah, com certeza. Elivaldo. Bom, mas antes... amanhã é sábado, mas antes eu queria só dar uma reforçada aqui. Amanhã, lá na ABB, tem uma solenidade lá, uma festa religiosa, e festa também da AMIST, que é a Associação dos Migrantes de São João do Piauí, em Teresina. É uma festa que chega aos 20 anos, Joelson, e tem aí uma conotação assim, social muito forte. Para você ter uma ideia, só o arrecadado até agora já totalizou aí o suficiente para a aquisição de 700 cadeiras de rodas para pessoas carentes lá do município de São João do Piauí. E aqui o idealizador dessa entidade, a AMIST, a Associação dos Migrantes Sanjoanenses Residentes em Teresina, o saudoso padre Solon Aragão. E amanhã na ABB, a partir das 7 horas, vai ter lá missa, depois leilão, e depois uma grande festa assim, mais social. Um abraço especial aí aos organizadores da AMIST, o Irineu, a Jesuína Holanda e todos aqueles que fazem aí essa entidade importante, e que amanhã estejamos lá dando uma reforçada nesse movimento social muito importante aqui em Teresina. A AMIST tem uma atuação fortíssima em Teresina com a comunidade são-joanense, e lá em São João também promovendo, inclusive, caminhadas em favor da saúde da mama. É um negócio maravilhoso. Tem um trabalho social muito forte e precisa ser apoiado. Agora sim, Elivaldo. Para mim, só segunda-feira. Agora para você, tem aí um bom jornal aí. Muito jornal. Não sei nem que horas começa a sexta-feira, o final de semana.